Amém, irmãos? Eu quero te convidar a abrir o livro de Neemias, capítulo 2. E eu quero colocar esse tema dessa nossa mensagem de hoje como uma pergunta. Alguém pode fazer alguma coisa? Alguém pode fazer alguma coisa? E eu gostaria que você pudesse pensar nessa frase, talvez você já falou em algum momento da sua vida. Alguém pode fazer alguma coisa? Talvez alguma coisa para me ajudar, alguma coisa para auxiliar, alguma coisa que só alguém pode fazer, talvez você não tenha condições de fazer. Talvez você precisa de alguém para resolver alguma área da tua vida, te ajudar, te amparar, te auxiliar, alguém que pode fazer alguma coisa. E certamente você é alguém levantado por Deus para fazer alguma coisa para Deus, para as pessoas, para a tua família. Certamente você também é a resposta dessa pergunta. Você pode fazer essa pergunta e certamente alguém ser a resposta para a tua pergunta, mas também você pode ser a resposta para a pergunta de alguém. Alguém pode fazer alguma coisa? Existem momentos na nossa vida que ninguém pode fazer nada, parece, né? Você já passou por uma situação assim? Que você estava diante de uma situação tão difícil e você percebeu que ninguém pôde fazer nada para te ajudar? Ninguém pôde fazer nada para trazer um consolo, alguma coisa para mudar a situação? E existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender um pouco mais do poder da presença de Deus. E aqui no livro de Neemias a gente vai atender algumas coisas juntos hoje. Como é importante a gente deixar Deus dar as estratégias que a nossa vida precisa. E essa frase foi uma frase central do chamado de Neemias para ir reconstruir os muros de Jerusalém. E eu quero te convidar a ler comigo. Quem achou, diga amém. Amém? Pouco amém. Amém, irmãos? Vocês estão aí ou não estão? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê discernimento, sabedoria e dê a direção que a nossa mente, o nosso coração precisa, em nome de Jesus. Amém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Você percebe que, eu até anotei aqui, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Mas naquele dia, Neemias ele não fez o que precisava ser feito apenas, mas ele colocou o coração dele. E o rei olha para ele, porque o coração dele não estava bem. Gente, não estar bem não é problema. O problema é você não deixar com que aquilo que fez você não estar bem possa ser uma fase de transição e você resolva o problema. Todos nós passamos por dias, por momentos que nós não estamos bem. Aqui ele nos ensina que mesmo não estando bem, ele fez o que tinha que fazer. Mas a partir daquele momento, nós sabemos que havia uma afinidade. E quando há uma afinidade, não tem como esconder, né, quando você não está bem. E aquela afinidade, olha o versículo seguinte, mostra para o rei alguma coisa. Então o rei me disse, por que seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Ou seja, Neemias estava diante de uma situação, o rei ainda não sabia o que era, mas o rei sabia que tinha alguma coisa que precisava ser feito. Alguma coisa que precisava ser desenvolvido ali, alguma questão que precisava ser tratado, um conselho, uma ajuda. E sempre, irmãos, quando a gente está passando por uma situação, em primeiro lugar, nós não temos que parar o que a gente está fazendo. Mas segundo, a gente tem que permitir com que aquilo que está talvez nos chateando, nos magoando, possam ser situações que possam ser mudadas. Alguma coisa precisa ser feita. Pensa comigo, se nós na nossa vida tivermos uma dificuldade e não procurarmos solução para a dificuldade, irmão, nós vamos ficar na dificuldade a vida inteira.
Se nós estamos passando por um problema, se você está enfrentando uma luta, e você não se expor para buscar ajuda, meu irmão, 2024 você vai continuar com essa luta. Se nós não buscarmos nos expormos para um tratamento, para uma libertação, para uma transformação de vida, daqui 5 anos o problema vai continuar da mesma forma. Neemias aqui me ensina algo. Eu não posso esconder, como o próprio Jesus diz, eu não posso esconder a luz e colocar a luz debaixo da mesa. A luz precisa estar acima da mesa. O que ele estava dizendo? Eu estou sendo sincero, sem cera. Eu estou sendo autêntico. Eu estou mostrando para o rei que eu estou aqui, disposto a fazer o que eu sempre fiz, colocar o vinho para ele, mas que hoje eu estou não fazendo diferente, mas eu estou diferente. E eu quero te fazer uma pergunta. Você não precisa responder para mim agora, mas responde para você. Está tudo bem com você? Você está bem? Ou você está precisando de uma ajuda? Precisando de um socorro? Precisando de um conselho? Precisando de um abraço? Precisando de um apoio? Precisando de algo? É muito importante essa palavra. A gente usa isso muito no dia a dia. Você está bem? E automaticamente as pessoas respondem, está tudo bem. Mas de coração eu te pergunto, você responde para você mesmo nessa palavra. Você está bem? Pense nisso. Porque quando Neemias ele fala ali, o rei olha para ele e fala, o seu coração está triste. Alguma coisa você não está bem, alguma coisa precisa ser mudado, alguma coisa você foi entristecido, decepcionado, abatido, alguma circunstância trouxe angústia no seu coração. O que está acontecendo para você estar com esse semblante? E existem momentos na nossa vida, irmãos, e não é problema nenhum você passar por esse dia de dificuldade. Mas é muito importante esse tema, alguém que possa fazer alguma coisa. O que você está disposto a fazer para poder ajudar alguém? Mas o que você está disposto a fazer também para se ajudar a mudar a circunstância que você está vivendo? Porque Neemias, olha que interessante, ele diz assim, então eu fiquei com muito medo e lhe respondi, o que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O que ele começa a dizer para o rei? Rei, tem muitas coisas que precisam mudar. Eu estou muito chateado pela notícia que eu estou recebendo. E naquele momento ele está dizendo assim, o rei, o que você me pede agora? Isso é tremendo. O que você precisa? Em que eu posso te ajudar? E é tão bom ouvir essa frase, né, irmão? Essa pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para te servir? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para você sair dessa situação? Porque, irmãos, naquele momento, o rei não estava olhando para um copeiro, ele estava olhando para uma vida. Atrás daquele copeiro tinha uma vida. Tinha um homem leal, um homem fiel, um homem de Deus, um homem que estava passando por algo que precisava ali de uma direção do rei. E um homem que se submeteria ao rei, a tudo que o rei propusesse, mas naquele momento ele precisaria de algo do rei. E naquele momento o rei fala para ele, o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, eu peço que o rei me envie à cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Ele estava dizendo, rei, eu não preciso de nada que o Senhor faça, eu só preciso de um envio. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Mas o que eu tenho que fazer está condicionado a uma palavra, a um envio do Senhor, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. É muito interessante isso, irmãos. Deus está procurando pessoas dispostas a fazer algo diferente. Deus está procurando pessoas dispostas a fazer algo que vai mudar a vida de pessoas.
Deus está fazendo algo e está procurando pessoas. A Bíblia fala que são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, em verdade. Mas adorar não é ficar com a mão para cima, de joelhos, chorando o dia inteiro. Adorar é transformar pessoas, servir pessoas, conectar pessoas a Deus, ser leal com as pessoas. Tem pessoas que pensam que Deus quer que eu fique em adoração, quer que eu fique na igreja o dia inteiro de joelho, orando e chorando. Não é isso não. Deus quer que você entenda o propósito dele e saiba o propósito que ele também te envia para abençoar e servir pessoas, onde você estiver. E Neemias tinha tanta convicção de algo que Deus poderia fazer na vida dele, que ele disse assim: eu só preciso de um envio. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o porquê que eu fui levantado, eu só preciso que o rei coloque uma palavra, me envie para que eu cumpra, para que eu possa fazer alguma coisa para a vida de alguém, para que eu possa servir alguém, para que eu possa mudar a realidade de alguém. Quando nós falamos sobre missões, logo a nossa cabeça pensa num contexto cultural. Nós pensamos numa missão internacional, ou numa missão sertaneja, missão ribeirinha, ou qualquer tipo de missão, mas, meu irmão, entendamos que todos nós estamos envolvidos numa missão. E quando nós estamos no Senhor, nós somos enviados para cumprir uma missão. Você pode dizer amém por isso? E missão não é só aquela pessoa que vai, mas missão também é aquele que oferta, e missão principalmente é aquele que ora. Todo mundo é um missionário. Todo cristão é um missionário em tempo integral, está disposto a cumprir algo de Deus. E Neemias me mostra que ele estava chateado não por uma questão pessoal, mas por ouvir que existia em Judá algo a ser feito. Em algum momento ele ficou conflitando: peraí, vou ficar aqui como copeiro? Vou manter isso na minha vida? Ou vou dizer ao rei o que eu quero, o que eu desejo? Eu preciso pôr para fora, eu preciso dizer ao rei o que eu penso, o que eu estou passando. Meus irmãos, enquanto você talvez não pôr para fora, não revelar aquilo que você sonha, que você deseja, você vai ficar a vida inteira no teu estado inicial. Muitas vezes é necessário um choro, é necessário um sinal, é necessário alguma coisa para que você possa ser transicionado para aquilo que Deus tem para a tua vida. A transição, ela vem de Deus, mas ela também vem de uma decisão sua. De dizer para Deus e mostrar para as pessoas certas, como Neemias fez. Ele não foi falando para qualquer um, mas foi para o rei, dizendo: eu acredito que eu posso funcionar bem ali, mas eu não quero estar ali se não for o envio do Senhor. Eu não quero abandonar o estado de copeiro, mas eu quero me transicionar a um estado de reconstrutor de Judá. Mas eu só posso viver essa nova fase se for pelo envio do Senhor. É muito forte isso. Não dá para se fazer nada se não houver um sinal. E ele diz assim, olha o versículo de número 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo vai durar a tua ausência? Ou seja, certamente Neemias faria falta, Neemias era bom no que fazia. E ele diz ainda: quando você volta, hein? E ele diz: eu marquei o certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Olha que interessante. Quando nós nos propomos a servir, Deus nos abençoa no servir, irmãos. Pensa nisso. A Bíblia diz assim que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo que você desejar, tudo que você for intencional e o seu objetivo for servir pessoas, vai prosperar. Pense nisso. Tudo aquilo que você se propor a fazer para abençoar a vida de alguém, Deus vai estar com você. Tudo aquilo que você desejar fazer para poder conectar pessoas com propósitos e sonhos, Deus vai abençoar você. Não tem por que Deus não abençoar. O problema é se você tem uma outra intenção. O problema é se muitas vezes, como o cara muitas vezes está ali, e Deus até permite ele prosperar, mas na hora que ele prospera, ele não cumpre o propósito, o porquê ele prosperou. Na hora que ele prospera,
ele não cumpre o propósito, ele não cumpre a palavra. Muitas vezes vai fazer coisas erradas, muitas vezes vai fazer coisas ilícitas. Muitas vezes o crescimento vai afastar aquela pessoa de um propósito. E quando o Senhor conecta você com algo novo, Deus permite você viver algo novo, mas Deus quer que você seja coerente com as razões que você orou e pediu para Ele para viver algo novo. Senhor, eu consagro a minha profissão. Oh, glória a Deus, Deus te abençoa na tua profissão, mas a tua profissão é consagrada ao Senhor ou só foi uma oração de formatura lá anos atrás? Senhor, eu quero que através da minha vida muitas pessoas possam prosperar, possam te conhecer, possam ter experiências contigo. E Deus ama essas orações, porque Deus ama quem vota, irmão. Deus ama quem tem compromisso. Deus não fez um propósito com Ana. Mas é muito importante, depois que Deus dá a resposta, você devolver ao Senhor aquilo que você o prometeu. Deus não tem problema em abrir portas para você, creia nisso. Deus não tem problema em prosperar a tua família, em mudar o teu estado, em honrar você. Deus não tem problema e nem dificuldade com isso. Um estralar de dedos de Deus, um piscar de olhos pode ativar muitas coisas na sua vida. A questão é, com todas as bênçãos que o Senhor te entregar, como vai ficar o seu coração? E nós vemos que Neemias, ele foi um camarada que ele conseguiu viver muito bem no início de tudo. E quando ele chegou lá, ele continuou no propósito. Quando ele orava, quando ele buscava, quando ele animava o povo, quando ele liderava, ele continuou no mesmo espírito. Não importa onde você vai estar, o importa é o espírito que está dentro de você, a motivação de tudo aquilo que você faz. Se você está dentro de um propósito de servir pessoas, Deus ama quem faz as coisas para servir pessoas. Grave isso no teu coração. Deus vai te abençoar muito. Se o teu propósito for ajudar pessoas, Deus vai te abençoar muito. E Neemias, ele disse aqui algo muito interessante: eu preciso ir. E é interessante o versículo 7, ele diz assim: eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que eu deverei me alojar. Interessante isso, né? Interessante que o estado de tristeza dele não inibiu a criatividade. Você pode passar por um tempo difícil, irmão, mas você não pode se entregar para o tempo difícil. Você percebe que ele tinha uma tristeza no coração, ele tinha algo no coração, mas ele tinha muito claro o que ele precisava para poder resolver a situação dele. Uma coisa é, irmão, você e eu passarmos por um problema. Uma coisa é esse problema arrasar com a gente. Sim ou não, gente? Eu posso passar por um problema, uma luta, mas eu não posso me tornar refém dessa luta. Tanto que quando o rei envia ele, e ele fala com o rei, você vê que aqui ele é bem claro no que ele precisa. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso saber onde eu vou ficar, eu preciso dessa estrutura, isso e aquilo. Por quê? Porque pessoas podem enfrentar dificuldade, mas elas não podem ter o seu domínio, a sua vida, a sua sabedoria afetada pela dificuldade. Pelo contrário, é na sabedoria que Deus vai te dar graça para ter autoridade sobre a dificuldade. Enquanto a dificuldade minar você, enquanto a dificuldade sugar as tuas forças, isso já não é uma dificuldade, isso já é uma seta maligna. Isso já são principados e potestades, demônios, que precisa haver libertação na tua vida. Espera aí, eu fico triste, mas eu fico triste e não como, pastor. Fico triste e não durmo. Fico triste e fico dias. Não, espera aí, então você já não está numa tristeza, você já está num espírito de tristeza. Espera aí, eu estou passando por uma situação, e eu passar por uma situação é normal, mas eu passo por uma situação, e quando eu passo por essa situação, eu me irrito, eu me iro, eu grito, eu fico com raiva. Mas peraí, então você não está com um problema só da situação, não. Você está com um problema de personalidade, você está com um problema espiritual, você precisa ser tratado. A situação, ela não pode em um momento apagar a sabedoria para resolvê-la. Peraí, eu estou enfrentando uma coisa aqui.
Eu estou passando uma dificuldade, mas amanhã eu preciso levantar e eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso confirmar, preciso dedicar minha vida, eu preciso encontrar o caminho para resolver o que eu estou fazendo. E ele está dizendo aqui para nós essa noite algo muito interessante, esse texto. Está dizendo aqui, passe pela luta, mas saiba como superá-la. Amém ou não amém? Você tem que saber como superar, gente. A gente precisa saber. Até porque a gente é adulto. Lá embaixo, eles não precisam saber, porque eles são crianças. Mas a gente, como adulto, a gente precisa saber. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. A gente já foi criança. A gente já fez o que gostava, já fez o que queria, já fez o que imaginava que era bom. Agora a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E o que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa ir para ajudar, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos tomar uma decisão, vamos buscar uma alternativa, vamos sentar, vamos resolver, vamos ir, vamos voltar, vamos entrar, vamos sair, vamos decidir, vamos comprar, vamos vender, vamos negociar, vamos acertar. Porque se nós não ajustarmos, a gente não vai sair disso nunca. Se não houver ajuste, se não houver diálogo, se não houver a comunicação do casal, se a família não sentar à mesa, se o casal não expor, se não sentar, se não conectar, se não orar junto, se não buscar a concordância, irmão, o problema de hoje leva para amanhã. Por isso é muito importante sentar com a família, sentar com o seu cônjuge, sentar com os seus pais, reflita o que está passando, sente, converse sobre o que estão passando, abra o coração, expõe a dor que está passando, mas resolva o problema. Diga assim comigo, problemas estão aí para serem solucionados. Amém ou não amém, gente? Todo problema, ele é algo que pode ser resolvido. E tem que ser resolvido. Sabe por que acontece hoje os traumas na vida adulta? Porque foram traumas da vida infantil, da vida pequena, da infância, muitas vezes da gestação, que não foram resolvidos. Tudo aquilo que não é resolvido, amado, ele cresce com a gente. Sabia disso? Cresce com a gente. É igual verruga. Se você não for tratar e tirar aquilo lá no dermatologista e fazer um tratamento, hoje você tem 3 anos de idade, é uma verruguinha desse tamanho. Quando você tiver 30, ela vai ser aquela bichona feia, parece uma barata. É uma barata infantil, mas é uma barata. É igual os problemas de alma. Por quê? Porque adulto, irmão, ele é uma criança grande. Mas ele continua sofrendo de traumas e problemas que ele traz da criança, da infância. E eu aprendo em Neemias que ele teve dificuldade, mas ele soube comunicar, ele soube resolver. Peraí, eu preciso resolver. Tem 2 meses para você resolver algumas coisas ainda este ano. Você precisa conversar. Você precisa pôr em linha, você precisa acertar. Se você não conversar, se você não tiver diálogo, se você não pôr em linha, irmão, eu vou dizer para você, 2024, esse problema vai continuar na sua vida. 2025, esse problema vai continuar na tua vida. Daqui 10 anos, esse problema vai continuar na tua vida. E esse problema muitas vezes está te impedindo de buscar Deus. Talvez você não consiga orar, você tem barreiras por causa disso. Mas se você não decidir romper e buscar, você vai continuar da mesma forma. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, Deus não trabalha com plano B. Com Deus é o plano A ou é o plano A. Se nós não decidirmos essa noite fazer alguma coisa para mudar algo na nossa vida, ninguém vai decidir por nós, gente. Enquanto você ficar com medo, eu tenho medo de resolver esse problema, eu tenho medo de sentar com essa pessoa, eu tenho medo de fazer aquilo. Enquanto você ficar com medo, meu irmão, você vai carregar esse medo vai minar a tua vida inteira. Medo de pedir ajuda. É melhor você pedir ajuda numa tentação do que muitas vezes pedir socorro com pecado. Você está tendo uma tendência a fazer coisa errada, já pede ajuda agora. Não espera o chicote estralar.
Não espera a doença chegar, o adultério chegar, o casamento acabar. Não, você está sentindo que alguma coisa está te impulsionando a coisa errada, a pornografia, a vícios. Pede ajuda. Puxa a corda. Pede ajuda. Pede ajuda. Peraí, eu preciso puxar a cordinha, eu preciso descer desse ônibus. Esse negócio não está bom para mim não, eu preciso sair daqui. Mas enquanto fica administrando tentação, irmão, o crente não pode administrar tentação não. Tentação se confronta. Eu estou administrando isso aqui, eu estou flertando com essa conversa diabólica que muitas vezes o cara tem com uma mulher da empresa, que uma mulher tem com um cara da empresa, que não tem nada a ver com coisa de empresa, mas já começa a envolver coisas ali. Meu amado, você tem que chutar, você tem que sair disso, isso é laço na tua vida. Enquanto você fica ali, meu irmão, cuidado, porque o mundo jaz do maligno. E se não houver uma decisão para romper, jamais você vai chegar aonde precisa chegar. E o diabo vai destruir a tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Se você não tomar uma decisão e ficar administrando esse negócio, esse pecadinho de estimação, que ainda você tem um controle, que ele é um bichinho pequenininho, que você pega no colo, mas daqui a pouco é um Rottweiler grande, de 100 quilos, você não pega mais o bicho no colo, daqui a pouco esse bicho te morde. Esse pitbull avança e detona. E talvez não dê mais tempo de corrigir. Resolva hoje mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque você não deve satisfação para ninguém. Você só deve satisfação para você mesmo. Deus colocou a tua alma para você cuidar. E se você não tomar uma decisão para cuidar da tua alma, para tentar administrar a reputação, você nunca vai viver a bênção de um caráter aprovado. Porque você está tentando aprovar, viver a vida que os outros te aprovam. Meu irmão, assuma a tua identidade, assuma o que você deve fazer, faça o que você tem que fazer, independente do que os outros vão pensar. Você não está aqui para dar satisfação para ninguém, mas você está aqui para ser bênção para Deus, glorificar o nome dEle e honrar a tua família. Porque aquilo que eu falei, criança faz o que tem que fazer, adulto faz o que precisa ser feito. E nós precisamos, como adulto, tomar uma atitude de fazer algo por alguém, mas principalmente pela vida da nossa casa. Amém, irmãos? E diz aqui ainda, olha, estamos terminando já. Versículo final aqui do versículo de número 8. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Entende, irmãos? Deus, Ele abençoa naquilo que você se propõe a fazer, que glorifica o nome dEle. O rei me deu o que eu pedi. Depois você analisa melhor a história. Eu quero deixar para nós algumas coisas para a gente terminar. Quem serve sempre será notado e abençoado. O que você precisa fazer para mudar a história da sua vida hoje? Pense nisso. Faça o que você tem que fazer sem abrir mão dos seus princípios. Decida fazer a diferença. E última coisa que eu anotei aqui é decida mudar de vida. Decida mudar de vida. Decida mudar de vida. Uma decisão sua essa noite pode mudar muita coisa. Certamente Deus vai levantar pessoas, como levantou o rei para a vida de Neemias, para ajudá-lo no que ele precisa. Mas também Deus vai levantar você para ser a resposta para a vida de alguém, como foi Neemias para ser a resposta para a vida do povo de Judá. Deus sempre trabalha assim. Alguém sempre vai ser a resposta para a tua oração, mas também se disponha para ser a resposta da oração de alguém. E quando essas conexões do reino acontecem, você pode dispor a tua vida a Deus. E escuta o que eu estou te falando, isso que eu estou te ensinando essa noite, em nome de Jesus, vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar porque são princípios espirituais. Atrás dessa mensagem, se você for fundamentar e escrever o que eu disse hoje, existem princípios espirituais que vão fortalecendo a tua vida. Uma vida de princípios sempre será uma vida com a porta da provisão aberta. A palavra diz no livro de Apocalipse que o Senhor diz: eis que coloca uma porta aberta diante de vós.
Sabe qual é essa porta, irmãos? É a porta da palavra. Se a palavra estiver tendo acesso ao nosso coração, tudo na nossa vida vai mudar. Em João capítulo 15, versículo 7, você conhece o texto, diz lá: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Sabe por que as coisas na vida de Neemias deram certo e funcionaram, irmãos? Por causa de um princípio. O que faz funcionar a vida de um cristão? O princípio. O que faz uma família cristã entrar no eixo, resolver suas questões? Princípio. Nunca ninguém que adiou princípios, nunca ninguém que rejeitou princípios prosperou na história bíblica. Você vai ver, talvez eles aparentaram ter uma vitória, mas depois foram destruídos. Mas quem carregou princípios, Deus sempre zelou pela sua vida. Meus irmãos, é muito importante nos dias de hoje. Você está aqui? Diga amém. Nós estamos numa batalha de fé. Essa batalha que Israel está vivendo é uma batalha de fé, irmãos. É uma batalha espiritual, é o confronto da fé. Nós sabemos que Israel é o ponteiro do relógio de Deus. O que acontece em Israel reflete sobre o mundo. E nós sabemos que a igreja do Senhor é o Israel de Deus. E por que a igreja está sendo tão afrontada? Por que as batalhas da fé estão chegando para a igreja? Por que a igreja está sendo questionada em muitas coisas? Porque é uma batalha de fé. É uma batalha de princípios. E se nós não formos fiéis, e se nós como igreja não formos insistentes nos princípios, irmãos, nós vamos perder essa batalha. O tempo inteiro nós vamos ser provados. O tempo inteiro nós vamos ser testados. O tempo inteiro vão passar leis na nossa cara que afrontam os princípios que nós temos. O tempo inteiro, e será assim daqui em diante, daqui para pior. Mas que nós, irmãos, venhamos ficar firmes na fé em Jesus, na palavra santa, na palavra que não tem mácula, que não tem mancha, uma palavra santa, uma palavra poderosa, que é a santa palavra de Deus. E é nela que nós temos que nos apegar. Não abrir mão, a Bíblia diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça a palavra, medita dia e noite. E você vai prosperar, está escrito. Que nós nesse tempo possamos olhar para essa história e olhar para a nossa vida e crer que estamos lutando uma batalha, mas temos vitória prometida, temos o Senhor ao nosso lado, o Senhor está à nossa frente, o Senhor é por nós e quem será contra nós? Por isso Deus está querendo levantar pessoas. E essa noite pode ser você. Saiba disso, irmãos, que isso é um princípio que vai abençoar a tua vida. Isso é um princípio que você vai ver quanto a tua vida vai ser abençoada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé?